Como conciliar a vida profissional e a maternidade? A dúvida é clássica, mas aqui a gente tem que lembrar que damos cura e não colo. Então, se você está aqui nesse vídeo, o que você pode esperar das próximas palavras é uma provocação para te fazer refletir. Dito isso, vamos à pergunta. Doutora Mônica, como conciliar o trabalho, vida pessoal e filho? A cobrança e a culpa são enormes. Mônica, eu vou te responder contando um caso que aconteceu comigo recentemente. Eu fui levar os meus filhos numa aula de luta. E eu cheguei lá, tinha uma mãe sentada assistindo a aula dos filhos dela. Na verdade, tinham duas mães. E as duas estavam ali conversando. Pela conversa, o espaço era pequeno, eu estava ali pertinho, não teve como não escutar, mas pela conversa eu percebi que elas fazem aquilo sempre. Elas estão sempre ali acompanhando as aulas dos filhos. Porém, o tom da conversa delas era extremamente vitimizado. Elas não estavam felizes de estarem ali. Elas mencionaram a infelicidade de viverem o dia inteiro em função das crianças. Ademais, elas passaram a aula inteira conversando entre si. Poucas vezes deram um olhar para a aula do filho. E quando o fizeram, foi para chamar a atenção do filho de uma maneira bem agressiva, eu diria. O menino levou uma bronca em público porque ele fez uma bobagem e a mãe teve uma reação explosiva. E não, eu não estou aqui para julgar nem culpar essa mãe. Sabe por quê? Quando a gente não tá feliz, a gente vira uma pessoa mais pesada. A gente vira uma pessoa mais explosiva. Para pensar. De repente você tá num dia bom, e aí seu filho vai lá e faz uma birra ou algo acontece. Naquele dia você consegue ter uma reação mais equilibrada. Mas se você estiver lá no pior dia da sua TPM, num dia bem estressada, nesse dia a chance do seu monstro interno aparecer e você explodir é muito maior, concorda? Só que tem gente que está vivendo frustrada há muito tempo. Tem muitas mulheres que estão vivendo uma vida que não as realiza. Então, a gente precisa sair do pensamento de qual é o jeito certo de ser mãe. É se dedicar integralmente aos filhos ou é conciliar a vida profissional com a maternidade? Essa resposta não existe. A melhor mãe é aquela que está realizada. A melhor mãe é aquela que se cuida do lado de dentro. A melhor mãe é aquela que, quando erra, reconhece que errou e tem ferramentas para corrigir a própria conduta da próxima vez. Não existe uma mãe que vive integralmente para os filhos e está frustrada porque gostaria de estar tendo um pouco mais de tempo para ela ou gostaria de estar tendo tempo para se dedicar a uma carreira, feliz. E se a mãe não está feliz, o que ela vai transbordar é a frustração dela. E aí virão comportamentos frustrados, raivosos, indignados, mesmo que ela não queira, mesmo que ela ame muito o filho. O problema não é a falta de afeto pelo filho, o problema é que a gente transborda quem a gente é e não o que a gente quer. Já reparou que às vezes a gente fala assim, nunca mais eu vou perder a paciência. Aí vai lá e perde. Isso acontece porque a gente não consegue controlar o que a gente transborda para o mundo, especialmente na nossa intimidade, especialmente com as pessoas da nossa família. Então, naturalmente, o que você vai transbordar para os seus filhos é como você está do lado de dentro. Então, a primeira coisa que a gente precisa limpar é essa crença de que existe uma única fórmula para a maternidade. O certo é não trabalhar. O certo é trabalhar. Não tem certo nem errado. Cada pessoa precisa fazer o seu para casa e se fazer uma pergunta que não tem nada a ver com conciliar a vida profissional com a maternidade. A pergunta fundamental é: será que eu estou vivendo uma vida na qual eu me sinto plenamente confortável e pertencente? Quanto mais feliz e realizada você tiver, mais você vai transbordar plenitude, leveza, educação afetiva para os seus filhos e de um jeito natural, sem precisar forçar. Eu sei que você queria uma resposta pronta, mas a resposta que eu tenho para te dar é uma provocação. A quantas anda a sua inteligência emocional? Será que você está se cuidando por dentro? Será que isso que você chama de falta de equilíbrio entre vida pessoal
e vida profissional, na verdade, não é um abandono que você fez de você mesma? Será que você está na sua agenda? Você tem momentos para cuidar do seu emocional, para cuidar da sua energia, para cuidar do seu corpo e da sua saúde? Porque se você não estiver na sua própria agenda, se você não se cuidar, por dentro e por fora, você vai começar a ser uma pessoa pesada, estressada e frustrada. E aí, sinceramente, tanto faz como é a divisão da sua agenda, quantas horas você dedica para cá ou para lá. A única opção que você terá será transbordar todo esse peso que sobra aí dentro de você. A gente transborda para o mundo aquilo que sobra dentro de nós. Portanto, se você quer ser uma profissional melhor e uma mãe melhor, você precisa fazer com você mesma o compromisso de cuidar do lado de dentro, de ser todo santo dia uma pessoa um pouco melhor. Se a sua inteligência emocional for uma prioridade para você, naturalmente, aquilo que você transborda para os ambientes e para as pessoas que te cercam, inclusive os seus filhos, será mais qualificado. Mães felizes são as melhores mães.